Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. A Operação Lava Jato colocou a delação premiada nas primeiras páginas dos jornais. Agora é a vez do acordo de leniência, que é uma espécie de delação mais negociado com empresas acusadas de fazer parte de cartel ou de esquemas de corrupção. Aqui na Câmara estão em análise várias propostas que tratam do tema. Um dos projetos, já aprovado pelo Senado, permite que o Ministério Público e a Advocacia Pública façam um acordo de leniência com empresas acusadas de corrupção. O deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, é contra essa medida. Já apresentou um voto em separado para evitar que a proposta seja aprovada. E está aqui no Palavra Aberta de hoje com a gente para explicar por quê. Deputado. Pois não, Maria. Obrigado por sua presença aqui. Qual que é a sua observação? Por que o senhor é contra esses projetos que visam acelerar esses acordos de leniência? Na verdade, Mariana, eu queria apenas esclarecer que existe uma mística de que essa medida provisória ou esse projeto de lei está trazendo o Ministério Público para participar dos acordos de leniência. Não é preciso dessa lei para que o Ministério Público participe de qualquer acordo de leniência e que possa entrar com qualquer ação que achar adequada para preservar os interesses públicos. Ao contrário, o Ministério Público está sendo afastado. O que prevê o texto da medida provisória e da lei é que os órgãos de controle interno do poder afetado, no caso o Poder Executivo Nacional seria controle interno da União, no caso de estados, o controle interno de estados, e no caso de prefeituras, o controle interno de prefeituras. Imagino que isso vai resultar numa pequena prefeitura que tenha que fazer um acordo de leniência com um controle interno absolutamente frágil, né? Então, essa é uma mística de que está trazendo o Ministério Público para dentro desses acordos. Não é verdade. Ao contrário, o Ministério Público tem que ser comunicado, mas o controle interno pode fazer de forma isolada os acordos de leniência. Então essa é a primeira questão que eu quero desmistificar. A segunda coisa, no momento em que o país faz uma jornada nacional, que as pessoas estão nas ruas combatendo a corrupção, lutando contra a corrupção, que todos nós estamos fartos de ligar o noticiário e dar de frente, não é, com esse escárnio, com dinheiro público, seja nacional, seja nos estados também, que estamos cheios de problemas, lá em São Paulo, outros estados, problema com merenda escolar, problema com o metrô de São Paulo, problema com a Petrobras e tantos outros, né? Agora, estamos vendo aí no setor elétrico, essa lei vai exatamente no sentido contrário. Ela diz às grandes empresas o seguinte: olha, pode roubar, pode continuar utilizando os seus métodos de cooptação através de propina, porque se você for descoberto, nós vamos dar um jeitinho. Vamos fazer um acordinho de leniência em que você pode, eventualmente, devolver uma partezinha daquilo que você roubou, daquilo que você levou em vantagem indevida no seu sobrepreço, ou quem sabe até nós podemos perdoar 100% da multa. O acordo de leniência prevê, inclusive, que todas as ações ajuizadas sejam imediatamente suspensas, que o Judiciário e o Ministério Público não poderão conduzir ações contra esses acordos de leniência. Portanto, eu acho que isso vai exatamente na direção contrária do interesse público. Acho que precisamos endurecer também, não só contra parlamentares, contra os agentes que foram corrompidos, mas temos que lutar também e principalmente contra os corruptores, porque os corruptores, eles atuam em pessoas de diferentes partidos, do PT, do PSDB, do PMDB, enfim, de quase todos os partidos eles agem corrompendo, comprando. Foi assim que grandes fortunas foram feitas em prazo muito curto. Essas empresas quase todas tiveram um crescimento patrimonial fantástico. E agora vem essa lei exatamente no sentido de proteger essas grandes empresas, de proteger essas grandes fortunas que foram feitas à custa do dinheiro público, em troca desses chamados acordos de leniência, pagando uma pequena multa, ou quem sabe não pagando multa nenhuma. Tudo bem que a Lava Jato
tu está colocando aí a questão da delação premiada, pessoa física, né? Mas eu acho que com relação à pessoa jurídica, nós não podemos dar esse tipo de perdão. Permitir que essas empresas continuem contratando com o poder público, que é o que a lei prevê. Permitir que essas empresas continuem mantendo essas concessões. E se escondem esse jeitinho brasileiro de resolver as coisas, de deixar tudo como está, né? Deixando os corruptores impunes, atrás de desculpa como, por exemplo, não podemos quebrar empresas, não podemos gerar mais desemprego, porque se uma empresa quebrar, vai deixar de gerar empregos. Veja bem, nós não deixaremos de gerar nem um emprego, porque se uma empresa dessa não prestar o serviço, não for fazer uma obra, uma outra irá fazer, irá gerar o emprego no seu lugar. Se uma empresa dessa perder uma concessão, outra concessionária certamente terá que ocupar o seu lugar e terá que fazer o serviço. Mas é preciso mudar esse conceito de que grandes empresas, megagrupos econômicos, tenham essa relação espúria com o Estado, seja com que partido for, porque isso é uma coisa que faz parte da cultura nacional, né? Esse tipo de ação, porque as megas empresas, na verdade, há muito deixaram de ser grandes empregadoras. O que elas fazem é operar o esquema de poder para acessar os centros de decisão e quase todas as suas obras hoje são feitas de maneira terceirizada. Elas contratam, ganham e repassam para terceiros que vão executar as obras pela metade do preço, por 30% do preço. Então, eu sou contra essa medida provisória da forma como está. Acho que essa história de que está trazendo o Ministério Público para dentro da discussão, ela não é de todo verdadeira, é muito mais uma cortina de fumaça que se pretende colocar, como se fosse uma lei para moralizar, quando ela vai exatamente no sentido inverso. O senhor acha que se nessa discussão, na comissão mista, por exemplo, dessa medida provisória 703, se conseguir aumentar o que a empresa tem que devolver para os cofres públicos até chegar a 100%, porque existem propostas mais ou menos, aumentar muito o que se devolve, pode mudar? O senhor muda de opinião? O senhor acha que aí resolveria o problema? Elas seriam punidas? Eu sou de opinião do professor Torres, da USP, que falou numa das audiências públicas, que a reparação não pode ser inferior ao dano, não é? Você não pode deixar que a pessoa leve vantagem. Se for descoberto que o prejuízo ao erário público foi de 100, você não pode se conformar com receber 10 de volta, né? Na verdade, acaba valendo a pena, porque os casos de corrupção que se tornam públicos, que são descobertos e que os órgãos de controle conseguem, enfim, fiscalizar, é uma minoria em relação ao todo, né? Não vamos nos iludir que todos os escândalos de corrupção estão aí à vista. Então, às vezes vai valer a pena, porque em cada 10, 9 passa desapercebido e naquele em que você for pego, você vai devolver uma parcela. Existem, inclusive, setores aí dentro da comissão que defende que a leniência seja feita também para a pessoa física, ou seja, o diretor da empresa que fez o mau comportamento, né? Isso deveria ser excluído do mercado, deveria ter o seu diploma cassado, deveria estar fora de qualquer possibilidade de novamente contratar com o setor público, né? Se nós não formos firmes nesse momento, se não formos duros aqui no Congresso Nacional, fazendo uma legislação que combate efetivamente a corrupção, se nós permitirmos jeitinhos, né, de fato, nós não estaremos construindo aquela sociedade que as ruas estão exigindo. Nós estamos aí com esse imenso tema midiático, que é o processo de impeachment, e enquanto estão nessas discussões na rua, nós aqui no Congresso estamos passando uma lei exatamente que vai permitir que a corrupção continue sendo tema da vida nacional. Corrompeu? Vamos dar um jeitinho, vamos fazer um acordo, você vai ser perdoado, vai continuar contratando com o serviço público, as suas concessões vão continuar em vigência, devolva aí um pouquinho para a gente... E o que é pior, quando fizerem trust, quando fizerem cartel, né? Mais de uma empresa pode ser beneficiada, não apenas a primeira que vier e fizer a denúncia, mas se vier uma segunda com a mesma, enfim, com
com o mesmo contexto de denunciação, né, também poderá ser beneficiado da mesma forma. Então, estou me colocando contra, fiz um voto em separado, acho que essa medida provisória não serve ao interesse nacional, serve unicamente ao interesse das empresas, e tivemos lá uma pequena voz da oposição que eu espero que nos ajude a derrubar essa medida provisória no plenário, e acho que isso aqui é tema até para as manifestações populares. Acho que temos que combater essa legislação da leniência, porque isso aqui ajuda a aumentar a corrupção. Ok, deputado, vamos acompanhar então a discussão dessa medida provisória 703, né? Bom, a gente conversou com o deputado Jaime Martins, do PSD de Minas Gerais, sobre possíveis mudanças nas regras dos acordos de leniência. Esta e outras edições do Palavra Aberta podem ser acessadas pela internet. O endereço é câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Mariana Pschit, que espero você no próximo programa. Tchau.